Olá pessoal, nessa videoaula de V-Ray para SketchUp eu vou mostrar como a gente faz uma base para um infográfico. Então a gente vai gerar algumas imagens para fazer um infográfico ou um diagrama. Então pode ser um diagrama de evolução de projeto, pode ser um diagrama explicando o programa do projeto. Então basicamente é uma base que a gente pode trabalhar posteriormente ou no Photoshop ou no Illustrator. Então aqui eu tenho um entorno modelado, né? Então esses bloquinhos aqui são vários prédios do meu entorno, então tem uma quadra e mais alguns prédios. E aqui na direita, nos layers, eu tenho alguns blocos modelados que são a evolução da volumetria do meu projeto. Então vocês podem ver que começou desse jeito, tem uma segunda fase e tem uma terceira fase. Aqui eu vou simplificar usando esse daqui, mas eu teria que fazer cada uma dessas imagens separadas. Então por isso que eu tenho até os layers separados aqui, que facilitaria na hora de produzir essas imagens. Então, no SketchUp aqui, a modelagem tem que estar pronta já. Vocês podem ver que não tem material nenhum aqui. Caso tivesse, daria certo também. Eu vou mostrar no primeiro passo como a gente desconsidera todos os materiais. Então, antes de começar, eu vou mandar renderizar. Para vocês verem, eu não fiz nenhuma alteração ainda. Ele está com o sol do V-Ray ativado. Então, quando renderizar, vocês vão ver que ele vai ficar bem claro, porque ele está com Default Material. Então, a gente vai configurar tudo para ficar uma coisa mais interessante. Bom, o render finalizou. E eu vou vir aqui no histórico. Então, vou clicar no H aqui embaixo do History. E eu vou salvar essa imagem só para ter um comparativo. Então, cada etapa que a gente for fazendo, eu vou mostrando o que vai mudando. Então, eu vou salvar ela. Aqui na esquerda, vou clicar no disquete. E ele vai estar salvo aqui no histórico. Vou fechar o Frame Buffer. E eu vou vir aqui agora no Asset Editor. E aqui na aba de configurações, então na aba de settings, né, da engrenagem, a primeira coisa que eu falei é, se a modelagem já tivesse com materiais, tem um jeito fácil de eu desconsiderar todos eles. Então, para fazer isso, eu vou usar o Material Override. Então, se eu habilitar esse botãozinho nessa aba, Material Override, ele vai respeitar agora essa cor aqui. No caso, então, tudo vai ficar com essa cor, esse tom de cinza claro. Se eu quisesse, eu poderia alterar aqui, mas vocês vão ver que esse cinza claro funciona muito bem para o resultado que eu quero. Então, a primeira coisa, eu fiz isso daqui, e eu vou mandar renderizar de novo para vocês verem a diferença que vai dar. Então, nessa imagem dá para notar que ela não ficou mais tão clara, tão estourada igual a outra estava. Aquele cinza claro já resolveu um pouco isso. Então, vou salvar essa imagem também no histórico. Então, aqui na esquerda, vou clicar no disquete, salvar ela. Vou fechar o Frame Buffer e eu vou fazer o próximo passo. Então, já estou aqui com o Asset Editor aberto. O que eu vou fazer? Vocês podem notar que essa imagem aqui, ela está com as sombras do... Tipo, o sol está batendo e está criando essas sombras. Normalmente, esses diagramas, a gente quer uma sombra mais difusa, uma sombra mais suave. Então, eu vou fazer o quê? Vou fechar aqui. E eu vou vir aqui na aba de luzes, né? Na aba Lights. E eu vou basicamente desativar o sol. Se eu clicar em cima desse íconezinho aqui, ele vai ficar apagado. E isso daqui já significa que o sol foi desligado. Então eu vou desligar o sol e vou mandar renderizar de novo para ver a diferença que vai dar. Então, com o sol desligado, já deu para ver que melhorou bastante. Não tem mais aquelas sombras ocultando coisas ou atrapalhando. Tá uma iluminação mais difusa. Mas uma coisa que está acontecendo é que a imagem está bem azulada. Porque mesmo a gente desligando o sol, ainda tem o céu, a abóbada do céu está em volta do meu modelo. Então eu vou salvar essa imagem aqui. Cliquei aqui no disquete na esquerda. E como que eu resolvo essa iluminação azulada que ficou? Vou fechar o Frame Buffer. Vou voltar lá no Asset Editor. E vou voltar na aba de configurações, no Settings. E para alterar isso, a abóbada do céu, né, o ambiente, eu venho nessa aba aqui que chama Environment. Vou clicar aqui em cima. E o que está acontecendo? Aquele céu que está azulado, ele está nesse quadradinho aqui. Aqui dentro está carregado, até se eu clicar aqui dentro, vocês podem ver ó, que o mapa que está carregado aqui chama Sky. Então é o céu que
está dando essa iluminação para a minha imagem, para o meu render. Vou voltar aqui. Eu posso tanto clicar com o botão direito e dar um clear aqui, e ele vai ser apagado, mas um jeito menos, digamos, destrutivo de fazer isso é simplesmente desmarcar esse tiquezinho aqui, e agora o background está respeitando essa cor aqui. Como está preto, provavelmente minha imagem vai ficar toda preta. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou colocar branco. Então normalmente essas imagens de diagramas elas são bem claras, bem brancas, e depois as informações que eu for colocando, eu faço isso no Photoshop e no Illustrator. Então eu vou escolher o branco, vou dar um OK. E eu não vou renderizar ainda, porque provavelmente eu vou ter que fazer alguma correção na câmera. Na verdade, vou renderizar para provar para vocês que vai ficar uma imagem muito escura. Então, vou mandar renderizar aqui de novo. E vocês vão notar que ela ficou bem escura. Então, eu vou salvar essa imagem aqui. E como eu corrijo isso, como eu deixo a imagem mais clara? Vou fechar o Frame Buffer. E no Asset Editor, aqui na parte de câmera, eu vou mexer no EV, na exposição aqui da imagem. Então eu vou deixar a câmera mais sensível, ela vai receber mais luz. Então diminuindo esse valor aqui, eu vou deixar a imagem mais clara. Então eu vou testar com o valor de 8. Vou reduzir bem, vou deixar a imagem bem mais clara. Então coloquei o valor de 8 aqui e vou mandar renderizar de novo a imagem. Bom, e aqui é o resultado final que eu queria chegar. Então vocês podem ver que tem uma sombra ambiente, né, uma oclusão ambiente que a gente chama, que dá uma definição para os volumes, mas está tudo bem claro, bem simples, que eu consigo jogar informações, se eu quiser depois eu consigo exportar as linhas do SketchUp, trabalhá-las ou no Photoshop ou no Illustrator, mas a princípio do V-Ray é o que a gente precisa. Então eu vou salvar essa imagem aqui. E agora eu vou mostrar o passo a passo, as imagens para ver o que a gente fez. Então aqui foi de onde a gente partiu, sem configurações nenhuma. Aqui quando a gente desconsiderou os materiais e aplicou aquele material cinza em tudo. Essa outra etapa foi quando a gente desativou o sol, então a gente ficou só com uma iluminação mais difusa, com a sombra só para demarcar os objetos, né, os blocos. Aqui foi quando a gente reduziu aquele azulado, então a gente tirou o céu e deixou um céu todo branco. E essa última imagem foi quando a gente corrigiu a iluminação, a claridade da imagem, né? A gente reduziu o valor do EV da câmera para deixá-la mais clara. Aqui vai do gosto da pessoa. Daria para deixar a imagem mais clara, era só reduzir lá o valor. Aqui está com 8, poderia colocar um 6, por exemplo. Ficaria uma imagem mais clara, com as sombras não tão marcadas assim. Bom, aqui eu renderizei as 3 etapas, né? Então tenho aqui a primeira fase. Essa segunda imagem é a segunda fase, então é a evolução da volumetria do meu projeto. E depois a terceira. Aqui eu pegaria essas 3 imagens, salvaria usando o disquete aqui, salvaria essa imagem, mudaria para essa, salvaria essa também, e por último essa daqui. E daí no próximo tutorial eu vou mostrar como a gente pega essas imagens base e trabalha no Illustrator, inserindo informações e até inserindo as linhas. A gente pode exportar as próprias linhas do SketchUp e tratar no Illustrator para gerar um infográfico bem parecido com aqueles do Big. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo da videoaula e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!